Você acha que o problema é falta de direção, mas na verdade, muitas decisões estão sendo tomadas no lugar errado. E quando uma decisão nasce no lugar errado, ela sempre produz consequência no lugar errado. Muita gente pensa que decidir é apenas escolher entre duas opções: aceitar ou recusar, ir ou ficar, responder ou permanecer em silêncio. Mas existe uma pergunta muito mais profunda que quase ninguém faz antes de decidir algo importante. De onde essa decisão está nascendo dentro de mim? Porque há decisões que nascem da fé, e há decisões que nascem do medo, há decisões que nascem da confiança em Deus, e há decisões que nascem do cansaço de esperar pela resposta divina. Você entende o perigo disso? Quando o coração está cansado, qualquer saída parece direção. Quando a mente está pressionada, qualquer resposta parece sabedoria. E quando a alma está ferida, qualquer caminho parece libertação. Mas nem todo caminho que parece libertação é realmente liberdade. Alguns caminhos são apenas atalhos que roubam a promessa. Pare um segundo e pense comigo. Quantas decisões na sua vida foram tomadas no momento errado? Não porque você era uma pessoa sem fé, mas porque você estava emocionalmente pressionado. Pressionado por circunstâncias, pressionado por pessoas, pressionado pelo tempo. E quando a pressão aumenta, a mente começa a procurar soluções rápidas. Só que decisões rápidas quase sempre custam anos de reconstrução. É por isso que existe algo que precisa acontecer antes de qualquer decisão importante. Algo que protege a sua vida de escolhas feitas na ansiedade. Algo que impede que a sua história seja conduzida pela pressa. Algo que coloca sua mente novamente no lugar certo diante de Deus. E quando isso acontece, a decisão deixa de ser apenas humana. Ela passa a carregar direção do céu. Mas existe uma mentira silenciosa que impede muitas pessoas de fazerem isso antes de decidir. E essa mentira tem destruído destinos inteiros. Já já eu vou te mostrar qual é essa mentira. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Deus ainda direciona caminhos. Se você deseja continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé e te ajudam a tomar decisões com sabedoria, se inscreva agora no canal Semeando Sal e Luz e caminhe conosco nessa jornada espiritual. Porque nos próximos minutos você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você toma decisões na sua vida. E o mais curioso é que essa mesma batalha aconteceu na vida de um personagem bíblico que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria toda a sua história. Existe um tipo de momento na vida que parece pequeno, mas carrega consequências enormes. Não é o dia da grande conquista, não é o dia do milagre visível, não é o dia em que tudo muda de forma espetacular. É o dia silencioso da decisão, aqueles momentos em que ninguém está olhando, aqueles minutos em que você está sozinho com seus pensamentos, o telefone na mão, uma conversa que precisa acontecer, uma resposta que precisa ser dada, um caminho que precisa ser escolhido. Por fora parece simples, mas por dentro existe uma guerra acontecendo. Uma parte de você quer agir logo, resolver, responder, encerrar aquilo de uma vez, mas outra parte sente um peso estranho no coração. Uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você estivesse dizendo: não decida agora. Você já sentiu isso? Aquela inquietação silenciosa, aquela pausa que parece vir de um lugar mais profundo do que a própria mente. Muita gente ignora esse sinal, porque o mundo ensina que decidir rápido é sinal de inteligência, que quem pensa demais perde oportunidades, que quem espera demais fica para trás. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. No reino de Deus, pressa quase nunca produz direção. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Pedro. Pedro era impulsivo. Ele falava rápido,
agia rápido, decidia rápido. Em muitos momentos da caminhada com Jesus, Pedro foi o primeiro a falar, o primeiro a reagir, o primeiro a tentar resolver algo com as próprias mãos. E em alguns desses momentos, ele acertou, mas em outros, ele quase comprometeu o propósito maior. Existe uma cena poderosa nas Escrituras. Uma noite carregada de tensão. Jesus já havia avisado que enfrentaria sofrimento. Os discípulos estavam confusos. O medo começava a circular entre eles. E Pedro, olhando para aquela situação, tomou uma decisão dentro do coração. Uma decisão que parecia coragem. Uma decisão que parecia fidelidade. Mas, na verdade, estava nascendo de um lugar de emoção e pressão. Pare um segundo e receba isso. Nem toda decisão que parece coragem vem da fé. Algumas nascem apenas do medo de parecer fraco. Pedro disse algo forte naquela noite. Ele declarou diante de todos que jamais abandonaria Jesus. Jamais, mesmo que todos os outros fugissem, mesmo que tudo desmoronasse, ele permaneceria firme. Parecia uma declaração poderosa, mas Jesus respondeu com algo que ninguém esperava. E essa resposta revelou um detalhe profundo sobre decisões humanas. Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Você consegue imaginar o impacto disso? Pedro acreditava que estava tomando uma decisão baseada em lealdade, mas Jesus enxergava algo que Pedro ainda não via. Pedro estava decidindo baseado na emoção do momento, não na maturidade espiritual do coração. E é exatamente aqui que está o perigo. Quando uma decisão nasce da emoção do momento, ela parece forte. Mas quando a pressão aumenta, ela desmorona. Você percebe como isso também acontece na vida real? Quantas promessas já foram feitas em momentos de intensidade e quebradas quando a realidade apertou? Quantas decisões foram tomadas na força da emoção, mas não sobreviveram ao peso da circunstância? Agora pense comigo. Se até um discípulo que caminhava diariamente com Jesus passou por esse tipo de conflito, quanto mais nós hoje. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém observa. E quando você entende esse detalhe, a forma como você toma decisões muda completamente, porque existe algo que precisa acontecer antes da decisão. E Pedro descobriu isso da forma mais dolorosa. Na próxima parte, vamos olhar para uma frase específica de Jesus que revela um princípio espiritual poderoso sobre decisões, fé e direção divina. E quando você entender esse princípio, muitas escolhas da sua vida começarão a fazer muito mais sentido. Existe uma frase dita por Jesus que muda completamente a maneira como entendemos decisões espirituais. Ela aparece em Lucas 22, 31, 32 e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pare um instante e absorva isso. Pedro estava preocupado com o que iria fazer, mas Jesus estava olhando para algo muito mais profundo: a fé de Pedro. Porque Jesus sabia de um princípio espiritual que muitas pessoas ainda ignoram. Antes de qualquer decisão importante, existe uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Não é apenas sobre escolher entre 2 opções. É sobre qual voz está influenciando o seu coração naquele momento. Você entende a profundidade disso? Pedro acreditava que estava pronto. Ele acreditava que tinha força suficiente para permanecer firme. Ele acreditava que sua decisão de fidelidade seria suficiente. Mas Jesus sabia que sem fortalecimento espiritual, nenhuma decisão humana se sustenta por muito tempo. E por isso, Jesus disse algo que muda tudo. Eu orei por você. Não foi uma estratégia, não foi um conselho, não foi uma instrução psicológica. Foi oração. Antes da crise, oração. Antes da queda, oração. Antes da decisão, oração.
E aqui está o detalhe que muita gente nunca percebeu nessa passagem. Jesus não disse que Pedro não enfrentaria a peneira. Ele não disse que Pedro seria poupado da pressão. O que Jesus disse foi: eu orei para que a sua fé não desfaleça. Porque quando a fé permanece firme, as decisões começam a nascer de um lugar diferente. Elas deixam de nascer do medo, deixam de nascer da ansiedade, deixam de nascer da pressão externa e começam a nascer da presença de Deus. Você percebe o que isso significa para a sua vida hoje? Talvez o problema não seja a falta de inteligência para decidir. Talvez o problema seja que a decisão está sendo tomada sem primeiro fortalecer a fé, sem primeiro aquietar a alma, sem primeiro colocar aquela situação diante de Deus. E quando isso não acontece, a mente entra em modo de sobrevivência. Ela quer resolver, ela quer agir, ela quer encontrar saída rápida. Mas decisões rápidas raramente carregam sabedoria profunda. Pare um segundo e receba isso. Antes de decidir algo que pode mudar o rumo da sua vida, coloque essa decisão diante de Deus em oração. Não como formalidade, não como tradição religiosa, mas como posicionamento espiritual. Porque quando você ora, algo muda, a ansiedade diminui, a mente desacelera e muitas vezes aquilo que parecia confuso começa a se organizar dentro do coração. A direção não chega gritando, ela chega como paz. E paz verdadeira nunca empurra decisões precipitadas. Se essa história também reflete momentos que você já viveu, saiba que você não precisa caminhar sozinho. Se inscreva no canal Semeando Sal e Luz e faça parte desta corrente de fé e intercessão. Cada mensagem aqui existe para fortalecer sua caminhada com Deus e lembrar que a resposta divina sempre chega no tempo certo. Mas ainda existe algo muito importante nessa história de Pedro que precisamos entender, porque depois da queda, algo aconteceu que transformou completamente a forma como ele lidava com decisões. E é exatamente isso que vamos ver agora. Existe um momento na vida de Pedro que quase ninguém gosta de lembrar. A queda, a noite em que ele negou Jesus. A pressão chegou. As pessoas começaram a perguntar: você também não estava com ele? E Pedro respondeu que não. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A decisão que ele acreditava ser inabalável desmoronou. Não porque Pedro fosse uma pessoa sem fé, mas porque a decisão dele nasceu da emoção do momento, não de uma fé preparada pela presença de Deus. Isso revela algo muito importante para a nossa vida hoje. O problema não é apenas decidir errado, o problema é decidir sem preparar o coração primeiro. Porque decisões espiritualmente maduras não nascem no calor da pressão. Elas nascem no silêncio da presença de Deus. Pare um segundo e receba isso. Se existe algo importante diante de você agora, uma escolha difícil, um caminho que pode mudar muita coisa na sua vida, não deixe a ansiedade decidir por você. Não deixe o medo decidir por você. Não deixe a pressão das pessoas decidir por você. Existe algo mais sábio que você pode fazer antes de tomar qualquer decisão. Levar essa decisão para Deus. Porque quando uma decisão passa primeiro pelo altar da oração, ela volta diferente para a vida real. Ela volta mais clara, mais firme, mais alinhada com o propósito de Deus. Agora eu quero fazer uma pausa aqui. Antes de continuarmos, eu quero te convidar para um ato de fé simples, mas muito poderoso. Se existe uma decisão importante diante de você neste momento, escreva agora nos comentários: Deus, guia minhas decisões. Ao escrever isso, você está fazendo algo espiritual. Você está declarando diante de Deus que não quer caminhar apenas pela lógica humana. Você quer direção do céu. E eu quero ler esses comentários. Quero orar por cada pessoa que está colocando essa decisão nas mãos de Deus. Porque muitas vezes a maior sabedoria não está em escolher rápido.
A maior sabedoria está em esperar Deus alinhar o coração primeiro. E existe algo muito poderoso que aconteceu depois da queda de Pedro, depois daquela noite difícil, depois do choro, depois da dor de perceber o que tinha acontecido. Jesus encontrou Pedro novamente, e naquele encontro, algo dentro dele foi restaurado. A partir daquele momento, Pedro não seria mais o homem que reagia impulsivamente. Ele se tornaria alguém que aprendia a ouvir antes de agir. Isso mudou completamente o tipo de decisões que ele passou a tomar. Mas existe uma verdade espiritual que nasce dessa história. E essa verdade é exatamente o ponto em que muitas pessoas começam a experimentar a direção de Deus. É isso que vamos revelar agora. Agora preste muita atenção nisso. O maior perigo nas decisões da vida não é escolher entre duas opções difíceis. O maior perigo é decidir quando a alma ainda está em guerra. Porque quando o coração está agitado, até caminhos errados parecem certos. E quando a mente está pressionada, até atalhos perigosos parecem solução. Você entende a gravidade disso? Existem pessoas hoje tomando decisões enormes. Carreira, relacionamentos, mudanças de caminho, palavras que não podem ser recolhidas. E tudo isso está sendo decidido em um estado de ansiedade. Mas decisões feitas em ansiedade quase sempre produzem arrependimento. Porque a ansiedade quer alívio imediato. Mas Deus trabalha com direção verdadeira. Pare um momento e receba isso. Nem toda oportunidade é direção de Deus. Nem toda porta aberta é confirmação divina. Nem todo sentimento forte é orientação espiritual. E aqui está a verdade que muita gente precisa ouvir. Você não foi chamado para decidir pressionado. Você foi chamado para decidir guiado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando alguém decide pressionado, a mente tenta resolver tudo sozinha. Ela calcula, ela reage, ela tenta antecipar resultados. Mas quando alguém decide guiado por Deus, algo muda completamente. O coração encontra paz antes da resposta aparecer. A mente desacelera, a pressão perde força e a decisão deixa de ser um peso e começa a se tornar clareza. Você percebe como isso é diferente? Agora pense na vida de Pedro, depois de tudo o que aconteceu, depois da queda, depois do reencontro com Jesus. Pedro não se tornou perfeito, mas algo dentro dele mudou profundamente. Ele deixou de agir apenas pela impulsividade. Ele começou a buscar direção. E é exatamente por isso que mais tarde vemos Pedro liderando a igreja com coragem e sabedoria. Não era mais o homem da decisão precipitada. Era alguém que havia aprendido a depender da presença de Deus. Agora deixa eu te dizer algo muito importante. Existe uma mentira que tenta dominar a mente de quem está diante de uma decisão. A mentira diz assim: você precisa resolver isso agora. Mas muitas vezes, essa urgência não vem de Deus. Deus não guia pela ansiedade. Deus guia pela paz. E essa paz não significa ausência de desafios, significa presença de direção. Você não é alguém perdido tentando adivinhar o caminho. Você é alguém que pode ser guiado pelo Espírito Santo. E quando essa verdade começa a se firmar dentro de você, as decisões deixam de ser uma guerra. Elas começam a se tornar um caminhar com Deus. Mas antes de tomarmos qualquer decisão na vida, existe algo que precisa acontecer primeiro. Existe um lugar onde toda decisão precisa passar. E é exatamente para esse lugar que vamos agora. Agora, antes de qualquer oração, existe algo importante que precisa acontecer dentro de você. Silêncio. Porque decisões verdadeiramente alinhadas com Deus quase nunca nascem no barulho. Elas nascem quando a alma desacelera. Quando a mente para de correr atrás de respostas rápidas. Quando o coração para de reagir à pressão das circunstâncias. Você percebe como o mundo funciona hoje? Tudo empurra para decisões rápidas. Responda agora, resolva agora, escolha agora.
Mas o Espírito Santo muitas vezes trabalha de outra forma. Ele convida primeiro ao descanso. Respire um pouco mais fundo agora. Pare por um instante e pense na decisão que talvez esteja ocupando sua mente nesses dias. Talvez seja algo no trabalho. Talvez seja algo dentro da família. Talvez seja uma escolha que pode mudar completamente o rumo da sua história. Você não precisa resolver isso neste exato momento. Você precisa primeiro colocar isso diante de Deus. Porque quando uma decisão é levada para a presença de Deus, ela passa por um processo. O coração começa a se alinhar, a ansiedade começa a perder força e a voz de Deus começa a se tornar mais clara dentro da alma. Você entende o que estou dizendo? Existem decisões que parecem confusas quando estão apenas na mente. Mas quando elas chegam ao altar da oração, algo começa a se organizar. A paz começa a aparecer. E muitas vezes, a própria direção se revela de forma simples. Agora eu quero te convidar para algo muito especial. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e coloque diante de Deus essa decisão que talvez esteja pesando no seu coração. Não precisa de palavras complicadas, não precisa de frases religiosas. Apenas entregue, porque é exatamente isso que vamos fazer agora. Nós vamos levar essa decisão diante de Deus em oração. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Conheces as histórias que estão sendo carregadas em silêncio. Conheces as decisões que estão pesando no coração de quem chegou até aqui. Pai, existem pessoas que estão diante de escolhas difíceis, caminhos que parecem confusos, situações que trazem pressão, medo e muitas perguntas. Mas hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti, porque a Tua palavra nos ensina que quando confiamos no Senhor de todo o coração, Tu endireitas os nossos caminhos. Por isso agora, em nome de Jesus, eu peço: acalma a mente de quem está ansioso. Traz paz ao coração de quem está sentindo pressão. Dissipa toda a confusão que tenta dominar os pensamentos. Senhor, que a Tua presença visite agora cada pessoa que está fazendo essa oração. Que o Espírito Santo traga clareza onde hoje existe dúvida. Que o Espírito Santo traga direção onde hoje existe incerteza. Pai, fortalece a fé de quem está esperando uma resposta. Renova a esperança de quem começou a acreditar que não havia saída. Dá coragem para quem precisa tomar uma decisão com sabedoria. Dá paciência para quem precisa esperar o momento certo. Porque sabemos que o Senhor vê caminhos que nós ainda não conseguimos enxergar. O Senhor conhece portas que ainda estão fechadas. E o Senhor prepara respostas antes mesmo de nós sabermos fazer as perguntas certas. Por isso nós entregamos diante de Ti todas as decisões que estão sendo carregadas neste momento. Colocamos diante de Ti os caminhos profissionais, os caminhos familiares, os caminhos emocionais e todos os planos que ainda estão sendo formados no coração. Senhor, se existe alguma decisão que não está alinhada com a Tua vontade, mostra com clareza. Se existe algum caminho que pode trazer dor no futuro, traz discernimento agora. E se existe uma direção preparada pelo Senhor, confirma com paz, sabedoria e firmeza no coração. Pai, visita também as áreas da vida que precisam de restauração. Onde existe cansaço, traz renovo. Onde existe medo, traz confiança. Onde existe tristeza, traz esperança. E onde existe fraqueza, traz nova força. Que cada pessoa que está fazendo essa oração agora sinta a Tua presença, trazendo descanso para a alma. Que o coração se acalme, que a mente se organize
e que a fé se fortaleça novamente. Porque quando caminhamos contigo, Senhor, sabemos que nenhum passo está fora do teu cuidado. Nós confiamos que o Senhor guia aqueles que buscam a tua direção. Por isso, hoje, nós entregamos todas as decisões em tuas mãos e declaramos que confiamos no teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora receba esta palavra que vem das Escrituras. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa é simples, mas profundamente poderosa. Deus não diz que você precisa saber todas as respostas. Ele não diz que você precisa controlar cada detalhe do futuro. O que Ele pede é algo diferente. Confiança. Confiança suficiente para colocar seus caminhos diante dele. Confiança suficiente para não decidir apenas pela lógica humana. Confiança suficiente para permitir que Deus direcione seus passos. E quando essa confiança começa a crescer dentro de você, algo muda na forma como você enfrenta a vida. As decisões deixam de ser um peso esmagador. Elas passam a ser parte de uma caminhada com Deus. Você entende o que isso significa? Significa que você não está sozinho tentando adivinhar o futuro. O Espírito Santo caminha com você. Ele orienta, ele alerta, ele traz paz quando o caminho está alinhado. E muitas vezes ele também interrompe decisões que poderiam trazer dor no futuro. Por isso, nas próximas 24 horas, faça algo simples. Não tome decisões importantes no calor da pressão. Dê espaço para a paz de Deus organizar o seu coração primeiro. Se surgir ansiedade, volte para a oração. Se surgir dúvida, volte para a presença de Deus. Se surgir pressão, volte para a confiança. Porque muitas respostas aparecem quando o coração se aquieta diante de Deus. Agora deixe eu te dizer algo com todo cuidado. Aquilo que Deus está construindo dentro de você é maior do que apenas resolver um problema momentâneo. Ele está formando discernimento, está fortalecendo sua fé, está preparando você para caminhar com mais sabedoria nas próximas decisões da vida. E isso é precioso. Antes de encerrarmos, deixe eu te convidar para continuar caminhando conosco. A direção de Deus muda destinos. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva agora no canal Semeando Sal e Luz, porque aquilo que Deus começou a trabalhar no seu coração hoje, continua nos próximos vídeos. E se quiser, escreva também nos comentários o que está no seu coração neste momento. Eu leio cada comentário. E continuo orando por cada pessoa que caminha conosco aqui. Guarde esta verdade. Deus não está apenas preparando caminhos para você. Ele está preparando você para os caminhos que virão. E quando o coração está alinhado com Deus, as decisões deixam de ser medo. Elas começam a se tornar direção.